jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Porta das Lendas, um jogo muito interessante, muito diferente, que fala sobre folclore e lendas brasileiras, né? No jogo nós vamos tentar ser o primeiro jogador a conseguir montar um clã de lendas da mesma família. Existem três famílias no jogo: a família da água, a família da terra e a família híbrida. E aí existem várias lendas dessas famílias e nós vamos tentar montar um clã dessa família. Em alguns casos, os jogadores vão tentar aí o mesmo tipo de família e vai ser uma disputa muito ferrenha para ver quem monta primeiro, né? A mecânica é bastante simples, utiliza aí aquele jogo da memória que a gente jogava quando criança, né? E primeiramente, o jogador vai pegar aqui na sacolinha o número de flores equivalente ao número de jogadores. São 2 jogadores nessa simulação. O jogador vai lá e escolhe 2 flores aqui. Essas flores são utilizadas para atrair as lendas, né? Cada lenda é atraída por um tipo de flor. Então, esse outro jogador pega aqui 2 florzinhas. Aqui. E existe ainda um espaço no tabuleiro do jogador, além de ter o espaço das 5 lendas, ele tem aqui um instante onde ele pode armazenar 2 coisinhas diferentes que vão ter no jogo, né? A mecânica então: o jogador abre uma porta, aqui ele abriu a porta da Vitória Régia, e ele pode abrir uma outra porta, ou ele pode simplesmente, como esse jogador tem a flor correspondente, ele pode simplesmente usar essa flor para atrair essa lenda. Mas esse jogador vai lá e olha uma outra porta, né? Olha aí, são 2 portas do mesmo clã, ele deu sorte. Então ele vai lá e pega, ele decide utilizar uma das portas. A ação dele é pegar essa lenda aqui, e para isso ele joga a florzinha fora, certo? Se por acaso ele não tivesse nenhuma lenda disponível para ele poder pegar, ele simplesmente fechava as portas e passava para outro jogador, né? O próximo jogador faz a mesma coisa, abre, escolhe 2 portas aí, e aqui ele não precisa pegar 2 portas, né? Aqui ele pegou 2 botões diferentes. Como aqui já é água, né, o clã da água, esse aqui também é o clã da água, ele decidiu pegar por essas, colocar na estante mais flores. Essas flores podem ser usadas, mas não tem troco, ou seja, se ele usar, precisar usar uma dessas flores aqui e usar essa carta, ele descarta a carta volta aqui para o jogo, né? Ele vai virar aqui. O jogo processa-se assim até que um jogador complete o seu clã, né? E existem várias cartas que atrapalham e ajudam nesse processo, né? Então, por exemplo, aqui nós temos 2 figuras, Corpo Seco e o Bradador. São a mesma figura, só que em momentos diferentes. Um ele está acordado, o outro ele está dormindo. Então, o Corpo Seco, se você abrir o Corpo Seco, ele automaticamente vai pegar um botão de rosa, um botão de flor que você tenha. Se você não tiver botão de rosa, ele vai atrás de uma das lendas, então você tem que devolver a lenda aqui para o jogo. Já o Bradador, ele vai atrás de uma lenda. Se você não tiver lenda, aí ele pega um botão de rosa. Ambos sempre vão dar prioridade ao líder, porque cada família, né, possui um líder. E esse líder é muito importante porque ele evita alguns ataques, vamos dizer assim. Então, o líder do clã da terra é o Saci. O líder do clã híbrido é a Cuca e o líder do clã da água é a Yara, né? Temos ainda o famoso Jurupari. Esse Jurupari, quando você coleta essa carta, quando você abre essa carta, você tem a possibilidade de pagar 3 flores, 3 botões de flor e mandar ele para o campo do oponente. E ele ocupa uma das vagas aqui, né? Então o clã não vai ficar completo, vai ficar com 1 a menos. Então ele não vai ganhar o jogo. E esse jogador, para se livrar disso aqui, tem que pagar 4 botões de flor. E aí devolve para a mesa, né? Temos também a Porta do Infinito. A Porta do Infinito significa que quando você abriu, automaticamente você perde a sua rodada e você fica uma rodada sem jogar. E automaticamente quem abriu isso aqui, as pessoas estão vendo, né? Porque sempre você abre as portas, 1 ou 2, e depois você resolve e aí você volta, fecha as portas. Então quem abriu vai deixar aqui, assim, só se o outro jogador não se lembrar, não tiver a memória de que está aqui, né? Esse grid é formado por 36 cartas, então são 4 fileiras de 9 cartas. Então o jogador tem que lembrar a memória. Então esse jogador aqui sabe que aqui tem uma outra lenda da água, né?
Além disso, nós temos botões, esses botões distantes, né? E temos figuras também que ajudam, não dá só para viver de coisa ruim, né? Então, coisas que ajudam aqui, nós temos o cabrúnculo. Esse cabrúnculo, ele ajuda no seguinte sentido: quando você coleta ele, ele vem aqui para a sua estante. E aí, num outro momento, você pode utilizar ele de duas maneiras. Ele é como se fosse uma fada dos desejos, né? Ele pode baixar para a sua coleção, para o seu clã, porque ele tem aqui os 3 símbolos, então ele funciona como um coringa, ou ele pode capturar uma lenda do seu oponente. Aí ele captura a lenda e ali fica presa aqui, a lenda fica presa aqui. Então o jogador não tem o que fazer, perdeu uma lenda que ficou presa aqui. Se esse jogador estivesse prestes a ganhar, perdeu uma lenda, né? Temos aqui esse vaso. Esse vaso também tem os 3 símbolos, também funciona como coringa, mas esse vaso você coloca na sua estante e em algum momento que você ative o bradador ou o corpo seco, esse espírito, vamos dizer assim, é preso no vaso. E aí automaticamente você coloca aqui embaixo e aí você desce ele para a sua coleção. Agora o seu clã tem já um membro aqui que é esse coringa, né? Temos ainda a Mãe do Ouro, né? Que também tem os 3 símbolos, então ela também é um coringa. E para você atrair a Mãe do Ouro, ao invés de pagar uma flor, como são as lendas, você tem que pagar 2 flores, quaisquer. E aí você coloca ela no seu time. Mas a Mãe do Ouro, ela pode ser atraída por outro jogador. Basta que o jogador pague 5 flores. Então, se esse jogador tiver 5 flores, ele paga as 5 flores e traz a Mãe do Ouro para si, né? Então, é um coringa que pode mudar de lugar e dar a vitória ou tirar a vitória de alguém, né? Temos ainda o Jardim. Essa aqui é uma carta que é muito usada, porque a partir do momento que o jogador abre essa carta, ele vai usar sempre, né? Porque é como você consegue botões de flor, né? Então, toda vez que você abrir o Jardim, você pega uma flor. Você pode jogar esse aqui em 2 modos, no modo inverno e no modo primavera, né? Então, jogando no modo inverno, você abriu, você pega uma flor automaticamente. E aí, se você decidir entrar nessa porta aqui, aí você joga essa moeda que tem 2 flores ou uma flor. Então, você pode ganhar até 3 flores utilizando o jardim. E todo mundo está vendo onde é que está o jardim, vai poder utilizar de novo. Então, esse é o jogo, bastante simples, né? Você tem que ter uma memória aí para poder saber onde é que estão as lendas que te interessam, tem que fugir dessas lendas que são mais cabeludas, né? E o jogo vai trocando assim, em 30 minutinhos, 40 minutos já acabou e você vai ter aí alguém formando as lendas. Para 3 e 4 jogadores é muito comum de ter uma disputa pela mesma família. Então, eu estou com a mesma família da Terra ali lutando, né? E obviamente, se você conseguir os líderes, né? Então, esse sacizão aqui, ó, o líder da Terra, facilita que você, pelo menos, não vai ter um problema, né? Porque, além de tudo, se você tem o líder, o Jurupari não pode ir para a sua mesa, né? Então, se esse aqui tivesse o Saci, quando esse jogador pegou o Jurupari, ele não poderia mandar para cá, porque tem o líder defendendo aí a sua família, né? O seu clã que está sendo montado ali, certo? Esse é o jogo rápido, muito elegante, que você conhece um bocado de lendas que ou você tinha ouvido falar há muito tempo, ou você nunca ouviu falar, né? Que é justamente o nosso Algo a Mais. O nosso Algo a Mais fala justamente das lendas e do folclore, principalmente folclore brasileiro. A grande maioria das lendas que estão aqui fazem parte de um folclore regional, região norte, região sul, Amazônia, né? Toda a parte ali do Nordeste. Então você tem vários elementos que figuram nessas regiões. Muitas delas com origens indígenas, né? Dos povos indígenas, porque é onde você tem uma cultura muito mais oral, uma tradição oral. No jogo, o que você tem com essas portas aqui é que essas portas elas abrem espaço para a memória. E essas lendas, como a tradição oral, é como se você realmente reforçasse essa memória. Dia 31 de outubro é o dia do Saci, é o dia do folclore. E o Saci
é uma figura que, amplamente, no território nacional todo, você tem ele em todas as regiões como sendo um símbolo, né? Ele é um guardião aí das selvas, ele também é trazido como um garoto que fez travessuras, né? Essa perna que ele perdeu na capoeira. Então, tem o redemoinho, né? Tem o barrete, tem o fumo, tem várias simbologias diferentes que a gente vai explorar um pouco mais no nossa live de amanhã. Mas tanto o Saci como a Iara, que é a mãe das águas, protetora das águas, muito comum entre os indígenas, né? A Cuca, que teve no sítio do Pica-Pau Amarelo e tem em outros lugares, Mula Sem Cabeça, Curupira, várias dessas lendas são lendas trazidas pelos povos indígenas. Tem a figura do Boto, né? A Vitória Régia, várias coisas bem da região, né? E aí automaticamente vai sendo trazido aí, contado aí, e se você não tem uma memória, você esquece, você deixou para lá, né? A porta ficou fechada. Isso é trazido aqui no jogo de maneira muito sutil, muito gentil, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, nós vamos falar de todas essas lendas que estão por aqui. Então, várias coisas que eu não falei aqui com relação às lendas, né? Lendas que eu nunca ouvi falar e outras que estão no nosso imaginário, né? Então, o Pirarucu, a Vitória Régia que eu falei aqui, a Mula Sem Cabeça, né? O Boitatá, o Curupira, né? O Caipora, várias dessas lendas estão presentes aí, né? Em algum momento você ouviu falar, você não sabe o que significa. Matita Pereira, tem sambas que falam de Matita Pereira e nunca foi. E aí a gente vai falar um pouco, trocar uma ideia sobre algumas dessas lendas aí, porque eu não conheço todas, né? Mas vamos falar um pouco disso e da importância do folclore e das tradições para a cultura, para a história de um povo, né? Especificamente para o povo brasileiro, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.